versículo 11 em diante, até o versículo 15. Tito 2, 11. Nós vamos ler até o versículo 15. Carta do apóstolo Paulo a Tito. Estou buscando a palavra para falar Tito, né? Diácono, né? Servo, né? Um servo do Senhor. Isso depois de Timóteo. Tito 2, todos acharam? Tito, ele tinha uma missão, ele estava numa obra missionária na ilha de Creta, Grécia. E Paulo, ele manda essa carta não é dirigida a uma igreja, como a carta aos Efésios, a carta, né, aos Tessalonicenses, aos Coríntios, né, mas é uma carta como a para Timóteo, uma carta particular do apóstolo Paulo para ele. E no versículo 11 do capítulo 2 diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas e viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele, que se entregou a si mesmo por nós, para nos remir de toda maldade e purificar para si um povo todo seu, consagrado às boas obras. 15. Prega essas instruções, encoraja, repreende com toda a autoridade, ninguém te menospreze. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, é diante de Ti, da Tua palavra que aqui estamos. Senhor, que o Espírito Santo venha iluminar a nossa mente, nosso coração, a revelação da palavra do Senhor. Me coloco à Tua disposição, meu Deus, como uma simples, meu Deus, ferramenta, Pai, em Tuas mãos, mas de bom uso, importando a mim que eu venha diminuir e o Senhor venha crescer, Pai, para a glória do Teu santo nome. Que o Senhor nos dê fáceis exemplos para entendermos e compreendermos, meu Pai, a Tua poderosa palavra. Espírito Santo, haja dentro de nós, derrama da Tua unção, da Tua glória e Teu poder, e tudo aquilo que vem impedir a pregação, o semear da palavra de Deus, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Amém, irmãos? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus. Mediante esse texto, e nós podemos fazer, né, e sempre devemos perguntar ao texto, fazemos perguntas a ele. E nesse texto tem uma pergunta ao qual, né, eu quero perguntar à igreja. E ela diz assim: basta, irmãos, basta alguém acreditar na existência de Deus, esse alguém, essa pessoa, ela está segura da salvação? Essa pessoa está salva? A pessoa, vamos dizer assim, ela acredita em Deus, na existência de um Deus. Ela está salva? Ela está segura da salvação? Uma boa parte dos irmãos eu até vi assim, não, e realmente não. Por quê? Né? Em Tiago 2,19, a palavra de Deus diz que os demônios, eles creem em Deus, mas não somente creem, eles estremecem, eles temem a Deus. Eles creem. Aí eu pergunto novamente: e os demônios estão salvos? Não. Não estão salvos, não serão salvos. Já estão condenados. Amém, irmãos? Ou seja, né? Não somente acreditar em Deus. Não, eu creio em Deus.
eu tenho fé em Deus. Isso não diz que a pessoa, ela vive uma vida piedosa ou ela está salva. Quantas pessoas você conhece? Não, mas eu creio em Deus. Não, eu faço, coisas boas. Eu ajudo as pessoas. Eu tenho um coração bonzinho. Eu tenho um coração bonzinho. Então, eu vou para o céu. Você conhece pessoas que já falaram assim para você? Ou de repente você já pensou assim, irmãos? Irmãos, quando eu conheci a minha amada, querida esposa, a minha sogra chegou e falou assim para mim: Robson, você vai para o céu. Não é verdade? Você vai para o céu, sabe? Porque você é um homem bom, e dominou a fera. Vamos dizer assim, vai para o céu, homem bom, trabalhador, honesto, entendeu? Aí eu faço a pergunta: você é um homem bom, trabalhador, honesto, buscando fazer o bem, eu iria para o céu, irmãos? Não iria para o céu, de maneira alguma, porque eu quero que os irmãos entendam, eu estou buscando aqui uma palavra para falar a respeito de Jesus, entendo a palavra, amém? Você vai e troca, também eu não aceito muito essa palavra. Jesus é egoísta. Existe outra palavra, eu que não estou, minha mente não está chegando aqui. Como assim, pastor? Porque Jesus, ele falou assim: eu sou o único caminho que leva a Deus. Eu posso ser bom, eu posso ser honesto, eu posso abençoar vidas, fazer caridade, mas isso não me garante a salvação. Isso não garante o homem a salvação. Eu posso acreditar, ao fazer caridades, a ser uma pessoa boa, a ser uma pessoa honesta, eu acredito em Deus. Como um povo que está isolado numa ilha ao qual nunca chegou ao Evangelho, eles também acreditam de que existe um Deus, que existe um ser que criou todas as coisas. Entendem? Existe. No Japão, por exemplo, os japoneses, eles sabem que existe Deus, Kami-sama, não é? Mas isso garante a salvação? Não. A gente pode conhecer, ou, nessa pergunta qual eu fiz, acreditar na existência de um Deus. Se eu não provar do pão da vida, se eu não provar do Senhor Jesus, irmãos, eu não serei salvo. Eu não sou um salvo. Eu tenho que crer, eu tenho que provar desse pão. Eu tenho que viver esse pão. Esse pão tem que estar na minha vida. O pão da vida, Jesus Cristo. Amém? Por isso que ele falou, eu sou o único caminho que leva a Deus. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Nós temos, o ser humano, o homem, ele não somente acreditar em Deus, que existe um Deus, eu espero que os irmãos entendam isso que eu estou falando, Existe um Deus, mas não somente isso, eu tenho que acreditar que Jesus é meu Salvador. Jesus, ele me representou e me representa naquela cruz. Eu estava morto, foi uma pregação que eu trouxe aqui há 2 semanas atrás. Eu estava morto e Jesus foi no necrotério, aonde eu estava morto e me tirou, me trouxe vida. Amém? Ele é meu Salvador. Vivendo, aqui eu escrevi aqui, não basta acreditar na existência de Deus, mas é necessário que que nós provemos o pão da vida, Cristo, vivendo de forma progressiva em transformação, vivendo, a regeneração, através e unicamente pelo lavar regenerador, e renovador do Espírito Santo da palavra de Deus. Não existe outra forma. Um crente, ele tem que viver novidade de vida. Um crente, ele tem que ser melhor no dia de amanhã.
Um crente, ele não pode viver no passado. Um crente, ele tem que olhar para Cristo, caminhar para Cristo, sendo renovado, transformado, regenerado. Isso são todos os dias da nossa vida. Amém? Isso é provar, isso é viver o pão da vida. O pão da vida. Amém? É ser Ele, ter a vida dele, porque, no entanto, aí eu escrevo aqui, no entanto, para viver essa proposta de regeneração, essa proposta de transformação, que é identificada na Igreja Reformada como a doutrina da perseverança dos santos, a nossa perseverança em sermos melhores, em sermos mais semelhantes ao Senhor, temos que entender os porquês, e não viver porque alguém manda ser dessa maneira. Por que viver de maneira santa? Viver de maneira santa por que viver de maneira separada? A gente tem que perguntar. E a gente não pode se contentar assim, não, porque tem que ser. Eu acho que a pior educação que os pais podem dar ao filho, é tipo assim, sabe aquilo ali? Você não deve fazer, ou você não deve ir por esse caminho. Aí a criança, ela vai perguntar, por quê? Porque eu estou mandando. Porque eu estou mandando, porque tem que ser assim. Porque é dessa maneira. A gente tem que saber realmente o porquê das coisas. Por que eu tenho que viver uma vida separada? Por que eu tenho que viver uma vida sendo regenerado, transformado, de dia em dia, de glória em glória? E aí nós perguntamos ao texto. E a primeira resposta vem no versículo 11, e essa resposta, irmãos, já vem no modo passado. Esse texto está dividido aqui em 3 modos: no passado, no presente e no futuro. E a primeira resposta vem no passado, porque nós devemos viver de maneira separada, porque nós devemos viver de maneira que agrada a Deus. E a resposta está no versículo 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora para todas as pessoas. A graça de Deus, ela, se manifestou. A primeira resposta é, porque nós devemos viver de maneira separada? Porque a sua origem, a origem da graça, ela vem de Deus. Porque aqui, a graça de Deus, não é a graça dos homens, não é a graça das coisas, mas é a graça que vem de origem de Deus. Então eu tenho que entender, eu tenho que viver de maneira separada, eu tenho que viver de maneira santa, porque a graça de Deus, a graça que pertence a Deus, ela se manifestou, modo passado, a mim, a você. Amém? Então, porque a origem dela, ela provém e ela vem de Deus. Ok? Porque ela se manifestou. E que graça é essa? O que é a graça? Olhando para o texto, irmãos, nós temos a resposta. A graça não é um conceito. A graça não é um pensamento. A graça, ela não é uma ideia. A graça não é apenas um conceito ou uma ideia. A graça, ela foi vista. A graça, ela foi sentida. A graça, ela esteve em meio aos homens, mas os homens a rejeitaram. Que graça é essa? Que graça é essa que se manifestou a nós? Que graça é essa que se manifestou aos homens? Que graça é essa? É a graça libertadora, que libertou, que liberta. É a graça que curou, que cura.
é a graça que trouxe luz, é a graça que trouxe luz à nossa vida em meio às trevas, é a graça que foi e nos tirou, né, de uma condição de mortos e nos trouxe a vida. Quem é essa graça? Essa graça tem um nome, essa graça é uma pessoa, essa graça se revelou e se mostrou a nós. Quem é? Jesus Cristo. Eu devo, você deve, nós devemos viver de maneira santa e separada, porque essa graça se revelou a nós. É o próprio Senhor, é o próprio Cristo. Amém, irmãos? Amém? Então, é o próprio Cristo. Então, é a segunda resposta que nós temos aqui. E qual é a natureza dessa graça? Porque nós devemos viver, né, de maneira que agrada a Deus, porque nós devemos viver de maneira separada, né, porque a graça que provém de Deus, que é de origem de Deus, se manifestou a nós na pessoa de Jesus Cristo, e a natureza dessa graça, ela é salvadora. Estão entendendo por quê? Eu acredito em Deus, então por isso eu estou salvo. É porque eu faço, eu sou uma pessoa boa, e por isso Não, eu tenho que entender quem é essa graça. Eu tenho que conhecer essa graça. Eu tenho que viver essa graça. A graça que vem de Deus se manifestou a mim, se manifestou a você, de natureza salvadora, porque estávamos condenados, né, à ira de Deus. Estávamos condenados à condenação, mas quando ela se manifestou a você, passado, ela te salvou, ela trouxe vida a você. Você era um morto, nós éramos mortos, e hoje temos vida. Amém? Amém? Vocês estão com sono? Fala para quem está do teu lado aí, ó. Desperta. Desperta, ó, tu que dormes, né? Em Gálatas, né? E Cristo vos esclarecerás. Estão entendendo, irmãos? Estão entendendo? Então ela se manifestou de forma salvadora. Por isso que nós temos, né, que obedecer, por isso nós temos que viver agradando ao Senhor. Cristo que nos salvou da ira de Deus. Irmãos, nós fomos salvos de quem? Do próprio Deus. Não é verdade? Nós estávamos condenados à ira do Senhor, à ira do próprio Senhor. O inferno é a manifestação da ira do Senhor aos condenados. Nós estávamos destinados a isso. Essa graça de origem de Deus, do próprio Deus, se manifestou a nós de maneira salvadora, nos libertando, ou melhor, né, nos salvando do próprio Deus, da sua própria ira. Amém? Cristo nos salvou da ira de Deus, nos remiu e nos resgatou de toda a maldade, nos purificando, né, e religando a comunhão de Deus, que estava perdida por causa do pecado. Né? A natureza dessa graça é salvadora, porque nós não tínhamos comunhão com Deus. Nós éramos inimigos de Deus. A partir do momento que nós nascemos, já nascemos inimigos do Senhor, sem comunhão alguma com Deus, porque nós éramos mortos em nossos pecados, em nossas transgressões. E Cristo, a graça, essa graça, nos religou a Deus, nos trouxe a comunhão com Deus. Se hoje você tem comunhão com o Pai, é graças ao Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém, irmãos? E não é porque nós somos bons, não é porque nós temos um coração bom. Irmão, ninguém tem um coração bom. Ou melhor, 100% bom. Eu sou uma pessoa boa, amor? Eu sou bom? Meu coração é bom? É, mas também é mau. Eu sou bonzinho, irmãos, e também sou mauzinho. Como assim, pastor? Como é que... Gente, a gente não é perfeito. Por isso essa regeneração tem que ser contínua. Porque a gente não é bom. A gente tem algo que
que ainda desagrada a Deus. Mas a gente luta contra isso, não é verdade? Sabe, nós lutamos contra isso e devemos lutar. Nós temos que lutar. Porque esse coração, que é bom, muitas vezes sente inveja. Não sente não, irmãos? É até mascarada com aquele, inveja santa, Estou com uma inveja santa, uma inveja, eu já ouvi até inveja branca, Inveja branca. Inveja. Esse coração que é bonzinho, às vezes se infla de orgulho, se infla de exaltação, Muitas vezes parece um baiacu. Conhece baiacu? Peixe lá. Está com uma agulha assim, Deus vai chegar com uma agulha e fala assim, ó. Desinfla. Filho meu, não anda inflado, não. Filho meu é humilde. Anda em humildade. Está buscando ser humilde. Amém? Tem um coração ao qual eu quero moldar, ao qual eu quero transformar. Essa graça se revelou a nós no passado com esse objetivo. Amém, irmãos? Amém? E aqui, uma outra pergunta nisso aqui, a natureza dela é salvadora, e por que ela se manifestou a nós? Por que ela se manifestou a nós? Ela se manifestou, aqui está falando que no versículo, ainda a continuação, porque a graça de Deus, origem de Deus, ela se manifestou com pessoa, fisicamente, Cristo Jesus, e a natureza dessa graça salvadora para todas as pessoas, está falando aqui. Essa referência, a todas que o apóstolo Paulo está falando, irmãos, eu quero que os irmãos entendam o seguinte: quando ele fala todas, ele está falando a judeus e também gentios, porque os judeus se achavam, os exclusivos, eles não aceitavam os gentios, que Deus não ia salvar os gentios, não. Aí Paulo está falando a todos aqueles ao qual Deus se revela, tanto judeus quanto gentios. A igreja do Senhor é formada pelo seu povo, não é um povo exclusivo, não é um povo exclusivo, um povo somente de Deus, não, são todos nós. Aqui nós temos, brasileiros e japoneses. Tem alguma outra etnia aqui entre nós? Só brasileiros e japoneses, não é? Brasileiros e japoneses. Se entra um peruano também, irmão nosso em Cristo, há peruanos também, há israelenses, israelenses, não israelitas, há israelenses também, que se converteram ao cristianismo, há outras nações. Então, a igreja, a todos, aonde se reúnem os santos, aonde se reúnem aqueles que querem adorar e conhecer mais a Deus. Amém? Aqueles ao qual essa graça se manifestou. Ela se manifestou a você, ela se manifestou a mim, ela se manifestou. Então, a você, a todos nós. Amém? Então, é no modo passado, e no versículo 12, a gente vai estar vendo, essa explicação de Paulo no modo presente, e mais não no passado. 12 diz assim: ela nos orienta a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nesta presente era, ok? Ela se manifestou passado, mas no presente, essa graça, ela nos orienta. No presente, neste presente momento, ela está orientando a mim e a você, a todos nós, porque essa palavra, ela é tanto para você e quanto para mim. Amém? Essa graça, ela nos orienta, e orienta a quê? A renunciar. Então, o que nós podemos entender também aqui, essa palavra ensina ou orientação, irmãos, o original dessa palavra é a palavra pedagogos.
pedagogia ou pedagogo, né? No original grego, então, está usando a palavra pedagogo, ou seja, o que é pedagogia? O que é ser um pedagogo? Passo a passo. A orientação passo a passo. Entendem? Então ele usa essa palavra, né? A graça que nos salvou é a mesma que nos ensina e orienta hoje. Palavra original grego, pedagogo, quer dizer passo a passo. A palavra de Deus, né, essa graça que nos foi revelada, ela hoje nos orienta, ela hoje nos ensina a andarmos conforme a vontade do Senhor, passo a passo, pedagogicamente, foi o que ele usa aqui. Amém? Pedagogicamente. E aí, ela nos orienta a quê? Ela nos ensina a quê? Né? Aí vem a resposta: renunciar à impiedade. Então, renunciar à impiedade. E o que é impiedade? Impiedade é o oposto de piedade. Uma pessoa piedosa, ela teme ao Senhor. Uma pessoa piedosa, ela vive em agradar ao Senhor. Uma pessoa piedosa, tudo que ela vai fazer, ela pede uma orientação do Senhor. Ela tem um Senhor, né, como seu Senhor. Ela está submissa ao Senhor Jesus Cristo. Isso é ser piedoso. Mas aqui está falando que essa graça nos orienta a renegar a impiedade. E o que é a impiedade? O oposto de piedade, né? E é o que? É o descaso a Deus. É o desprezo à vontade de Deus. É não querer Deus em sua vida. É se achar autossuficiente. A palavra mais certeira para impiedade é idolatria. A idolatria é um descaso, é um desprezo, né, à pessoa, ao Senhor Deus. Uma pessoa impiedosa, ela adora pessoas. O adorar a pessoas, o adorar a coisas, o adorar a coisas materiais, assim por diante. Isso é uma idolatria. Isso está à frente de Deus. Isso está acima de Deus. Isso é impiedade. E a graça nos orienta, passo a passo, a rejeitar toda impiedade, a rejeitar, renegar a idolatria. Está escrito aqui. Amém? Então a primeira coisa, rejeitar, renunciar à impiedade. E a outra coisa é o quê? Renegar as paixões mundanas. E o que são isso? São os desejos sexuais, são os vícios, são as ambições materiais, é a soberba. Isso e muitas outras coisas mais, isso é e são as paixões mundanas. É o mundanismo. Ela, passo a passo, nos orienta a termos uma vida piedosa, né? Rejeitando a impiedade. E termos uma vida voltada ao Senhor, olhando para o Senhor, renegando, né, as paixões mundanas. Os desejos sexuais, né, os vícios, as ambições materiais e as soberbas. Aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram. Coisas do velho homem se passam, ficam no passado. Novidade de vida, de glória em glória, passo a passo. Não é de uma vez de uma vez só, pum, não. Passo a passo. Como uma criança, né, sendo orientada por um pedagogo. Passo a passo, ela vai descobrindo as coisas, a maneira de se comportar, a maneira de viver, a maneira de andar, e assim é a palavra de Deus, a graça que nos foi revelada em nossas vidas. Passo a passo, ela nos ensina. Passo a passo, ela nos orienta. Passo a passo, ela, assim, nos orienta a renegar a impiedade, renegar também, né, as paixões mundanas.
E é o que mais? Ela nos orienta a viver de forma sensata, né? Está aqui, ó. E viver de maneira sensata. E o que é viver de maneira sensata? Irmãos, ter domínio próprio. Ter domínio próprio. O exemplo que eu dei, né? Meu coração é bonzinho, mas também é malzinho. Então eu tenho que ter domínio sobre este mal. Eu tenho que controlar. Eu tenho que submeter, né? A minha parte, né? Que quer sair de Deus, né? Quer ir para fora da vontade de Deus. Eu tenho que submetê-la a ela, à vontade de Deus. A minha carne, à vontade de Deus. Amém? Né? Viver de forma sensata, ou seja, ter domínio próprio, ou seja, né? Aí vou mais a fundo ainda, o relacionamento consigo mesmo. Domínio próprio é um relacionamento consigo mesmo, com nós mesmos. Ela nos orienta a isso. Não somente viver de maneira sensata, mas viver de maneira justa. Se primeiramente ela nos orienta a viver, né, tendo um relacionamento consigo mesmo, né, tendo domínio próprio, ela também nos orienta passo a passo a viver de maneira justa, é ter um relacionamento com o próximo. Viver de maneira justa é o meu relacionamento com o próximo. Estou sendo justo com o próximo? Estou entendendo? Ela nos orienta a isso. A amar esse próximo, a muitas vezes repreender esse próximo, orientar esse próximo, ajudar esse próximo, né? Ser honesto com esse próximo. Amém, irmãos? Então, viver de maneira justa, sensata consigo mesmo, de maneira justa com o próximo, e a outra é de maneira piedosa nesta presente era, né? E maneira piedosa, então, quer dizer, é o nosso relacionamento com Deus. Então, a graça que se manifestou a nós, ela nos orienta hoje a vivermos de maneira, né, justa consigo mesmo, ou melhor, de maneira sensata, que é o relacionamento consigo mesmo, de maneira justa, que é o relacionamento com o próximo, e de maneira piedosa, que é o nosso relacionamento com Deus. Renegando as paixões mundanas, renegando, né, a impiedade, a idolatria. Amém? Estamos no 12, né? 13 agora. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Primeiro, ela nos alcançou, né, se manifestou, passado. Depois, no versículo 12, modo presente, ela nos orienta. E o 13 é o futuro. É o nosso futuro. É o seu futuro. É o que nós devemos ter em mente. É em que nós devemos estar focados. O nosso futuro, irmãos, é esse. O que nós temos que ter em mente, primariamente, em nossa mente, em nosso coração, em nosso ser, ensinado por essa graça, que nos foi revelada no passado, é a bendita volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa é a nossa esperança. Essa tem que ser a nossa primeira esperança, a nossa verdadeira esperança, né? Aguardando o grande dia da volta do Senhor. Essa é a esperança do crente, ou a principal, vamos dizer assim, esperança que está em primeiro no coração do crente, a volta do Senhor. Esse grande dia que estaremos com Ele, esse grande dia que estaremos com Ele por toda a eternidade. O início, o verdadeiro início da nossa vida. Da nossa vida.
aonde não haverão lágrimas, pois elas todas serão enxugadas, enxutas. Não haverá dor, haverá a presença do nosso Senhor, verdadeira, vista, a glória dele. Eu sei que nós temos esperança em várias coisas, irmãos. Nós esperamos por muitas coisas na nossa vida. De repente, alguém desempregado, esperando, uma porta de emprego se abrir. De repente, alguém, acamado, tendo a esperança, esperando, se levantar daquela cama curado. Nós temos, sim, nós temos esperança. Nós temos a esperança, de repente aparecer 1 milhão de ienes na nossa conta. Não sei, esperança. Pode, a esperança, vamos dizer assim, podemos ter várias esperanças, mas nenhuma dessas deve estar à frente da volta do nosso Senhor, da volta do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém, irmãos? Porque todas as demais, irmãos, estão na vontade do Senhor. Todas as demais. A gente venha, buscar agradar ao Senhor, viver essa orientação que a palavra do Senhor traz às nossas vidas. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aguardando o Senhor com ansiedade. Desejosos pelo seu retorno. Que dia, que hora nós não sabemos, mas sabemos que Ele virá. Ele chegará a cada um de nós. Essa tem que ser a nossa primeira, principal esperança. Amém? Dinheiro, reconquistar aquilo que de repente perdeu, qualquer hora, qualquer dia, qualquer momento pode acontecer ou não. É uma incerteza também. A pessoa ser curada. Irmãos, nós acreditamos na cura, e que Deus é poderoso para assim fazer, mas tudo está na vontade dEle. Nós temos um exemplo bíblico, que um homem, ele doente, miserável, ao qual os cães iam e lambiam as suas chagas, o Lázaro, ele morreu. E também mostra o exemplo de um rico. Lázaro, vamos dizer assim, Lázaro, ele desejava por uma cura? Lógico que desejava. Desejava, irmãos. Quem, coberto de corpos, do corpo cheio de feridas, não quer ser curado? Quem, tendo dor, não quer que essa dor passe? E temos esperança que isso venha a acontecer. Mas, se Jesus voltar, se Jesus chega amanhã, ou agora, neste momento, irmão, aqui eu estava com dor, aqui eu estava leproso, aqui eu estava doente, aqui eu estava abastado financeiramente, aqui eu tinha um bom emprego, aqui eu tinha tudo, de bom ou ruim, mas tudo isso fica aqui. Tudo isso pertence a esse plano, a esse mundo. Então a minha esperança, a sua esperança, a esperança do crente é o quê? A bendita volta do Senhor, a bendita volta do nosso Salvador, que vem buscar a sua noiva, noiva de Cristo. Você tem se adornado para a volta do Senhor? Noiva de Cristo, as suas vestes têm sido brancas como a de uma noiva. Noiva de Cristo, tu tem usado um véu para que não haja desejos do lado de fora. Você tem se separado, o véu é separação. Você tem se separado para o noivo. Você tem se consagrado, consagrar é separar, se consagrado para esse noivo. Você tem se separado, participado de rodas escarnecedores. Não tem se detido em caminho de pecadores. Irmãos, sabe, é entristecedor, Olha que palavra eu estou usando, entristecedor, estou bem baiano mesmo,
né? É de entristecer a nossa alma, é de entristecer o nosso ser. Muitas vezes, infelizmente, a gente deve orar, mas isso faz parte da história bíblica, das promessas, né? Das profecias bíblicas. A igreja muitas vezes se transformando, ou melhor, agindo como o mundo, gente. É triste. Minha esposa mandou essa semana um post e falei, vê se isso aqui é evangelismo. Dificilmente se ouvia falar, ou ler, né, que aquilo ali aparecia alguma coisa falando sobre igreja. Para ter uma cara de evangelismo. Né? Nitidamente. E a mensagem passada era, se você está triste, vem se alegrar. Se você está cansado, vem renovar as forças. E as atitudes das pessoas naquele post, naquele vídeo, irmãos, para quem é do mundo, vai olhar assim, se está querendo ir para disco, vai para disco de verdade. Porque na hora da animação ficava, né? E para quem conhece o Evangelho, buscando ter uma vida piedosa, fala assim, isso não é verdadeiramente o Evangelho. Porque isso é uma comparação com o mundo. O que está oferecendo é o que o mundo oferece também. O mundo não oferece diversão, irmãos? O mundo não oferece diversão? Sim ou não? Sim. O mundo não oferece coisas gostosas? Sim ou não? Sim. Oferece. Mas a igreja, ela tem que oferecer o quê? Cristo. Porque o mundo não tem Cristo. O mundo tem diversão, o mundo tem dança, o mundo tem comida, o mundo tem bens, o mundo tem um monte de coisa, mas não tem Cristo. O mundo não tem essa graça que nos foi revelada. Eu fiz um post ontem. A igreja, né, que busca entretenimento, ela perdeu a alegria do Cristo. Ela perdeu a alegria em Cristo. Porque está o quê? Buscando ser parecida com o mundo que não tem Cristo. Amém? Aguardando o grande dia da volta do Senhor. É a esperança de nós crentes. O versículo 13, né? Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno de nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. A graça, irmãos, nós podemos concluir aqui, que a graça de Deus, a graça do Senhor, ela se manifestou, ela nos salvou, a graça nos ensina e a graça nos enche de esperança, a verdadeira esperança. Amém? Aplicando em nossas vidas, Cristo te ama. Jesus Cristo te ama. Ele te ama de tal forma que Ele se manifestou a você. Por isso que você está aqui. Cristo, Jesus Cristo, Ele ama você. Ele ama você não por causa das suas qualidades, não por causa da sua... Você tem algo para oferecer a Ele. Ele ama você de forma gratuita. A graça grátis se manifestou. Amém? Simplesmente Ele quis. Simplesmente Ele te amou primeiro. Não fomos nós que encontramos a Cristo. Foi Cristo que te encontrou. Foi Cristo que me encontrou. Eu não tinha nada de bom para oferecer a Ele, para chamar a atenção dEle. Como lá em Efésios 2, eu e você, nós éramos mortos,
cadáveres. Outra coisa que nós também tiramos desse texto é: somos salvos gratuitamente. Sim, é verdade. Nós somos salvos gratuitamente, mediante a fé em Cristo, sem méritos humanos. E lá em Efésios, o apóstolo Paulo fala: salvos pela graça, mediante a fé. E isso não vem de vós. A fé não é de origem humana, ela é de Deus. Para que nenhum homem se glorie. Nenhum homem possa chegar nesse dia e falar assim: eu estou aqui porque eu criei no Senhor. Eu estou aqui porque eu conheci o... Não, não. Ela se revelou a nós. Né? A salvação, ela é totalmente divina. A palavra que eu usei no último, das últimas pregações é monergista. Mono, nergista, né? Ou vem de energia, ação. A ação somente da parte de um. E esse um é Deus. Amém? Sim, somos salvos e fomos salvos gratuitamente. Então a graça, ela foi né? Então a graça, ela foi não. Não. A graça custou uma coisa, irmãos. A graça custou a vida do Filho de Deus. Por que nós devemos viver, né? É a primeira pergunta. Por que nós devemos viver de forma santa, separada ao Senhor? Ela custou a vida de alguém. Ela chegou a nós de graça, mas custou a vida de alguém. Custou a vida do nosso Deus. Custou a vida de Jesus Cristo. Nós temos que entender isso. Por isso é inadmissível nós andarmos de qualquer maneira. É inadmissível nós, né, flertarmos com o pecado. De maneira alguma. Uma outra coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, né, está no versículo 14, ele se entregou a si mesmo, né, ela custou alguma coisa, né, ela não foi de graça, a si mesmo por nós, para nos remir de toda a maldade e purificar para si um povo todo seu, né, consagrado às boas obras. Eu quero que os irmãos abram o entendimento mais ainda com relação, né, à palavra ou que está falando sobre boas obras, né? Vou ler novamente isso aqui, ó. A graça não foi de graça, ela custou a vida de alguém. A graça nos conduziu às boas obras. E aí, a gente muitas vezes leva somente para a questão de caridade, de ser uma pessoa boa e assim por diante. Quando nós lutamos contra o pecado, estamos fazendo uma obra boa. Quando nós buscamos viver em santidade, é uma boa? A nossa luta, dizer não para a tentação, essa obra é má? Não, é uma obra boa. Provém de quem? De Deus. A gente tem que abrir o entendimento, irmãos, cada vez mais. Não somente, né? Porque muitas vezes o foco está sempre em... Mas primeiramente, eu tenho que renunciar ao pecado. Porque não adianta, né, eu chegar e querer abençoar, querer ser uma pessoa caridosa, né? A parte do meu coraçãozinho bonzinho, né? Vai lá e fazer tudo para alguém, ajudar, tal, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Mas depois dali, eu chegar e sair matando os outros. Com palavras, com inveja. Entendem? A obra, vamos dizer assim, essa boa obra, ela começa em nós. Em buscar viver corretamente, buscar viver agradando, buscar viver em santidade, buscar viver de forma perseverante na palavra e na doutrina do Senhor. É uma boa obra. Excelente obra. Amém? Amém?
A graça nos conduz às boas obras, isso significa viver piedosamente, lutando contra o pecado. Principalmente isso, irmãos, né? Não estou falando as demais, né? Sim, as outras são também, mas principalmente isso aí, a nossa luta contra o pecado, né? Não há salvação se não for unicamente por Cristo. Então, somente Ele, entendendo, vivendo, compreendendo, né? Sabendo que foi Ele, unicamente Ele é o único caminho que nos leva à eternidade com o Senhor. A nossa esperança tem que estar exclusivamente, é o que foi comentado, exclusivamente na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. É como a pergunta que foi feita: noiva de Cristo tem se adornado para o noivo? Noiva de Cristo tem se separada para o noivo? Noiva de Cristo tem andado de forma que não venha desagradar ao seu noivo? O seu noivo não está aqui fisicamente, vamos imaginar assim, né? Então, não é qualquer lugar que deve ir, não é com qualquer pessoa que eu devo conversar, não é viver de qualquer maneira. Mantenha as suas vestes alvas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Agrade a Deus, agrade a Deus, pois essa graça se revelou a você, essa graça te ensina, te salvou e te enche de esperança pela volta do Senhor. Amém? Amém, irmãos? Vamos colocar de pé? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Somente a graça. Somente a graça. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todas as pessoas. Ela nos orienta a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nessa presente era. Enquanto aguardamos a bendita esperança, o glorioso retorno do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele que se entregou a si mesmo, pagou um alto preço. Irmãos, não foi de graça, custou a vida do Filho de Deus, né? Se entregou a si mesmo por nós, para nos representar, para nos substituir naquela cruz, de toda maldade, e purificar para si um povo todo seu, consagrado a viver de forma piedosa, né? Consagrado a realizar boas obras, agradando ao Senhor. E aí, o encorajamento do apóstolo ao irmão Tito, né? E à igreja também. Igreja, irmão, prega essas instruções. Viver de forma separada para Deus tem que ser ensinado. Ah, é assim mesmo, Deus já, sabe, Deus não nem liga para isso. Liga sim. Tem que ser ensinado. Tem que ser batido. Custou a vida do Filho de Deus. Ela se revelou a você. Tem que ser ensinado. Isso aqui é uma ordem, né? É uma condição não somente para Tito, mas é para nós. Não somente para o pastor, mas também é para você. Ah, vai vivendo assim mesmo. Né? Ah, uma jovem ou um jovem. Não. Né? Fica com esse, depois, se não der certo, fica com outro. Não, que é isso, gente? De maneira alguma. Vamos lá participar da festa das abóboras. Vamos lá participar. É a festa das abóboras, não é a festa das bruxas, não. Gente, tudo nos é lícito, mas nem tudo nos convém. Tem que ter isso em mente. Em nome de Jesus Cristo. Instrui, prega, ensina. Temos que viver de forma piedosa. Ponto final. Quem diz isso, pastor Robson? Não, a palavra de Deus. Nós lemos aqui. Viver de forma piedosa. Instrua, né? Prega essas instruções. Encoraja. Encoraja os seus filhos. Encoraja o seu marido, a sua esposa. Pastor, encoraja a igreja. Igreja, encoraja o pastor. Encoraja a viver dessa forma. Nós temos que ser encorajadores. Nós temos que buscar viver dessa maneira. Quem diz isso?
Deus, gente. Nós somos a igreja. Nós somos, ao qual Deus tem um zelo tremendo por nós. Encoraja, repreende com toda autoridade. Se alguém não busca viver conforme o Evangelho, ele não tem autoridade para repreender, e por isso que muitas vezes as pessoas não repreendem, porque vivem daquela maneira. Então não tem como, porque alguém vai falar assim, se você faz, quer que eu faça? Você está dizendo para me fazer, sendo que você não faz? Você está me dizendo para me viver dessa forma, sendo que você não vive? O Evangelho não se encaixa aquele ditado, Faça tudo o que eu falo, mas não faça tudo o que eu faço. Não se encaixa isso, não. Então, para ter autoridade, para ensinar, instruir, repreender, você tem que ser. E nós temos condições para isso. Sabe por quê? Porque a graça nos foi revelada. Amém? E ninguém te menospreze, porque essa é a verdade do Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Curve tua cabeça.